Multiversal Flaviano. Olá, eu sou o Darcy Clay e essa é a história de como eu cheguei até aqui, a Multiversal Flaviana. Eu fui cristão por cerca de 20 anos e eu estava na igreja e pensava constantemente por que todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, de todo o mundo acreditam e aceitam Jesus, mas só os judeus que não, sendo que ele veio justamente para os judeus. E eu sempre esbarrava no fato de que os judeus conheciam bem naquela época, assim como ainda hoje conhecem, muito bem e a fundo sobre sua própria cultura, sobre sua história, sobre sua língua, sobre seus textos sagrados, sobre as interpretações deles, dos seus textos sagrados, sobre seus anseios e suas angústias, muito mais do que qualquer outra pessoa que nos dias de hoje se proponha a estudar a fundo sobre tudo isso. E eles conhecem bem. E eles conheciam ainda mais e melhor naquele tempo. Então eu ficava, tem caroço nesse angu. Jesus só resolveu vir durante a muvuca com os romanos, sendo que a história nos conta que aquele povo sofreu com invasões, perseguições, exílio, escravidão e servidão por parte de vários outros povos. Inclusive tem a Estela de Merneptah, é uma tábua egípcia, que conta que Israel foi completamente destruída, mas foi só durante ali o furnaré com os romanos é que Jesus deu as caras. E depois disso é que os romanos sofreram mesmo. Sofreram e sofrem até hoje. E eu ficava pensando, poxa, Adão e Eva, nós carregamos o fardo do pecado até os dias de hoje. Por que assim que aconteceu com Adão e Eva, Jesus não veio e corrigiu ali? E Noé e o dilúvio? Só ali praticamente a humanidade inteira foi varrida da face da terra. Não só a humanidade. Plantas, todos os vegetais e espécies animais, tudo. Por que Jesus não veio? Mas aí eu lembrava, ou Senhor, eu estou na igreja, ou me perdoa, e começava a pedir perdão por todos esses pensamentos pecaminosos. E realmente eu por muito tempo tive muito medo de estar pecando. Se eu pensasse assim, se eu questionasse, então eu tentava ali ao máximo possível não questionar, mas a curiosidade em mim sempre foi mais forte, a sede por conhecimento, e tudo isso me despertou para algumas questões. E eu aprofundei um pouco mais a análise e fui conseguindo ali derrubar alguns conceitos. O primeiro conceito que eu consegui refutar foi o do inferno, né? Aí os outros foram vindo e eu fui derrubando, e o último deles foi Jesus, tá? Jesus realmente é um dos mais difíceis, tanto é que existem muitos e muitos ateus que aceitam a hipótese do Jesus histórico, tá? Eu mesmo no começo do meu ateísmo, eu ainda aceitava. E olha só, aceitar é diferente de acreditar, tá bom? Eu aceitava o conceito de um Jesus histórico. Claro, eu conseguia ver uma série de problemas e equívocos nessa pesquisa, mas como era algo que era produzido pela academia e como eu estava inserido de certa forma na academia, então, peraí, quem sou eu para questionar? Até porque seria assim um tanto quanto contraditório, né? Um certo cristão católico, se é que vocês me entendem, assumir como verdadeira a não historicidade de Jesus. É um outro assunto.
Mas aí, no começo de 2022, eu já ateu, comecei a ler novamente A Guerra dos Judeus. Tinha começado a ler em 2006. Eu não era nessa versão de volume único, eram vários livros, eram 7 livros. E ali eu devo ter lido o primeiro e até a metade do segundo, mas com uma outra mentalidade, né? E olha só, para deixar claro, eu nunca havia sequer ouvido falar na hipótese de um Jesus romano, tá? Só para deixar claro. E aí, dessa vez, comecei a ler para valer, mas com uma outra mentalidade. E aí é que a pulguinha atrás da orelha realmente coçou. Como é que é? O filho do homem vindo como um ladrão sobre as nuvens? E tantas outras coincidências. Se eu não fosse perito, talvez isso pudesse passar em branco. Talvez. Aí eu fui pesquisar, não exatamente sobre Jesus romano ou sobre a relação de Joséfo com o Evangelho de Marcos. Eu vi muitos paralelos ali já naquela época. Eu fui pesquisar sobre Jesus histórico. Encontrei vários canais apologetas, mas um canal que me chamou muita atenção foi o do professor Daniel Gontijo, do qual eu tenho muito apreço e consideração, sou inscrito e acompanho, mas que em relação ao Jesus histórico não me convenceu muito bem. Não estou falando nada da pessoa do professor Daniel Gontijo, pelo contrário. Mas os argumentos que foram colocados ali, as pessoas que ele trouxe para defender isso. Mas eu agradeço muito ao professor Daniel Gontijo, porque foi ele que me levou até ao Antônio Miranda. E Antônio Miranda também tem o meu apreço, minha consideração. Sou inscrito, sou seu fã e agradeço muito ao Antônio, porque foi ele quem me trouxe até aqui, até a Multiversal Flaviana. E aqui, tudo aquilo que eu tinha acumulado de dúvidas, eu fui conseguindo encaixar. Como se eu tivesse todas as peças aqui na minha frente e faltasse só uma dica. Olha, essa peça nessa peça. E aí todo o quebra-cabeça se juntou. E olha só, aqui no livro de ficção, neste livrinho de ficção aqui, em Isaías, Deus manda um anjo matar 185 mil soldados assírios. 185 mil soldados assírios. Mas e aí? Vocês lembram do Holocausto? Lembram, né? Pois é. Na vida real, Deus não manda ninguém. Nunca mandou. E aí eu ficava tipo, poxa, o anjo vem e mata um bocado. Vem Sansão e com uma queixada de jumento mata outro tanto. De uma vezada só. Eles pegavam a arca do concerto, e levavam na frente deles. E só a arca matava um montão. Aí tem tantas outras histórias, tantos outros casos. Vem ali e mata um monte. O povo de Israel sai sempre campeão. Ou quase, né? Exagero desse livrinho aqui. Aí a vida real vem e traz os romanos. E eles ferram com tudo. Aí, nesse cenário, surge Jesus com toda uma roupagem e com todo um discurso romano. Porque nem em Israel se viu tanta fé como foi visto em um romano. E os judeus, olha só, para Jesus e os neotestamentários, não sou eu que estou dizendo isso, não é opinião minha. Para Jesus, os judeus eram as raças de víboras, eram os sepulcros caiados. Mas quando se falava, olha judeus, sejam submissos, a submissão era a Roma. E o imposto? Que se paga o imposto para Roma. E a sede da igreja? A sede da igreja é em Roma. E aí a gente vê a transição de um Deus judaico para um Deus cristão. E uma ruptura do judaísmo para o cristianismo.
E tudo isso se desenvolvendo onde? Em Roma. Aí vem Paulo. E Paulo diz assim: olha, tome o vosso capacete da verdade. Vem Paulo e diz isso. Não sou eu que estou dizendo. Vem Paulo e diz: tomai também o capacete da salvação. E aí, tudo fica claro. Tudo faz sentido. E nunca fez tanto sentido, assim como nunca foi tão verdadeira, aquela frase que diz assim: todos os caminhos levam a Roma. E aí vocês façam a conexão. Caminho, Jesus, eu sou o caminho. Eu acho que vocês entenderam, né? E eu tenho certeza que muita gente não vai concordar, vai dizer não, vai torcer o nariz. Então, declaro aberta a temporada de malabarismos. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Multiversal Flaviana. O Novo Testamento. Em seu verdadeiro contexto.